Boa tarde, pessoal. Então, eu queria demonstrar para vocês como é que a gente pode fazer o uso de um simulador para ajudar no desenvolvimento de métodos cromatográficos, principalmente utilizando então o HPLC por conta da grande versatilidade e das dificuldades de escolher uma boa fase móvel. Então, aqui eu estou com 5 compostos, né? 4 que foram separados, né? Então, eu tenho aqui o fenol, 3-fenilpropanol, 3-acetofenona, para-clorofenol e para-nitrotolueno. E vocês podem verificar que o terceiro e o quarto pico, então, estão sobrepostos aqui, né? Que seria essa região. Essa condição cromatográfica, ela foi realizada, então, com uma fase móvel, com 50% de água e 50% de acetonitrila no modo isocrático. E fazer essa separação por tentativa e erro em um sistema de HPLC poderia demorar bastante tempo, né? Então, vamos ver aqui qual seria uma condição esperada para uma fase móvel ideal que conseguisse separar os 5 compostos com boa resolução e eficiência e seletividade. Então, aqui, ó, eu estou diminuindo a quantidade de solvente orgânico. Então, agora eu estou com 47% de acetonitrila e eu já consigo uma melhoria aqui, né, na separação do composto 3 e 4. A resolução ainda não é eficiente o suficiente, ainda tem uma sobreposição aqui, então uma resolução menor que 1,5. E o tempo de análise a gente também pode destacar que ele vai aumentando, né? Então, reduzindo mais ainda a força dessa fase móvel, diminuindo o solvente orgânico, aqui ó, tá chegando em 45% de acetonitrila, 40% agora de acetonitrila e conseguir então uma separação eficiente com boa resolução entre os 5 compostos. Agora o tempo de análise foi para 22 minutos, no início a gente estava com tempo ao redor de 12 minutos. Então, existe sempre, né, uma vantagem e uma desvantagem. A única forma de trazer esse último pico aqui, que está com o tempo exagerado, para mais próximo do quarto composto, seria usar um gradiente, aonde eu teria, então, uma força cromatográfica mais fraca nesse início, e aí, portanto, após uns 8 minutos, por exemplo, porque aqui eu estou em 9 minutos, né, por quarto pico, eu poderia aumentar a força e reduzir, então, esse tempo que está sendo desperdiçado entre o nono, entre os 9 minutos e os 20 minutos aqui. Qual outra opção? Então, vamos ver aqui o que aconteceria se eu substituísse a acetonitrila por metanol. Então, trocasse o solvente orgânico por metanol. Efetivamente, eu tenho uma diferença muito pouco significativa aqui, né? Então, a acetonitrila ela tem uma eficiência maior, os picos são um pouco mais altos e estreitos, mas o perfil de separação se mantém praticamente inalterado. O que mais eu poderia mexer aqui no sistema? Então, eu tenho condição de mexer na própria temperatura de separação, no volume de injeção, na vazão de fase móvel. Então, vamos tentar aqui mexer na vazão para reduzir um pouco esse tempo. Eu posso aumentar a vazão aqui, ó. E eu percebo que realmente o que acontece? Eu reduzo o tempo total de análise, mas não ocorre mudança nenhuma entre a resolução ou uma mudança muito pouco significativa entre a resolução dos picos. Porque a resolução ela vai ser dependente, na verdade, da largura do pico e do tempo de retenção. O problema de aumentar
aqui a nossa vazão é que eu tenho que agora tomar conta da pressão dessa coluna, porque pressões maiores vai resultar em tempo de vida menor para essa coluna. E quando eu aumentei aqui, então de 1, que era o original que eu tinha, para 1,5, a pressão passou de 73 bar para 109 bar, quase 110 bar. Então seria um prejuízo na nossa vida útil da coluna. Eu posso tentar aumentar um pouco essa temperatura para ver o que eu consigo aqui. E vou verificando que realmente aumentando um pouco a temperatura, eu reduzo também o tempo de análise. Por quê? Porque a viscosidade da fase móvel vai se tornando um pouco menor, então eu consigo ter um equilíbrio de fase mais rápido e, portanto, um tempo de retenção menor para todos os compostos. Mas não é nada também muito significativo, ainda tenho esse desperdício aqui de tempo entre o meu quarto composto e o último, que está aqui em 19 minutos agora. E eu volto a afirmar, na verdade, para reduzir então esse tempo e ainda manter as resoluções, eu teria que utilizar o gradiente, fazendo então uma mudança durante o perfil de separação. Mas aí eu tenho que considerar também o tempo de equilíbrio do próprio gradiente e o retorno para as condições iniciais no tempo total de análise, tá certo? Então, esse daqui era só um exemplo. Nós trabalhamos bastante durante o nosso curso prático de HPLC nessas questões de desenvolvimento de método. Esse é um dos parâmetros que eu tentei focar com vocês aqui, um ajuste de fase móvel, mas nós temos, na verdade, várias outras situações aqui para estudar. Coluna, as características, então, do analito, tá certo? Mas era isso, pessoal, que eu queria deixar aqui para vocês. Lembrando, então, que o nosso curso de HPLC prático está com as inscrições abertas. Nele a gente também, é claro, trabalha com equipamento, né, durante o desenvolvimento do curso e usa o simulador como uma ferramenta para observar de uma maneira mais rápida algumas alterações de condições cromatográficas. Boa tarde, pessoal.